Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Vozes dos Campeões, em homenagem aos 52 anos da Escola Veridiana Correia. Hoje trouxemos um convidado muito especial, ex-aluno da Escola Veridiana Correia, que hoje atua como funcionário, chamado Mário Silvino. E agora iremos chamar nossas colegas Ana Paula e Michele, que vão estar encarregadas de fazer as perguntas para o nosso convidado. Me chamo Michele e hoje no nosso podcast Vozes dos Campeões iremos fazer algumas perguntas para o nosso convidado. Olá, Mário, seja bem-vindo ao nosso podcast. Mário, há quanto tempo você faz parte da escola? Olá, primeiramente quero agradecer pela oportunidade, de estar sendo um entrevistado do podcast Vozes dos Campeões, uma homenagem aos 52 anos da Escola Veridiana Correia. Eu faço parte da Escola Veridiana Correia faz muito tempo já. No final dos anos 90, comecei a estudar na Escola Veridiana no final dos anos 90, lá em 98. Lembro que a minha primeira professora da escola foi a professora Estelita e a diretora da época era a professora Odeci Melo Ribeiro, que era, inclusive, minha madrinha, E foi uma das pessoas que me incentivou a estudar na escola, Eu estudei até a 4ª série na Escola Veridiana Correia, Quando foi em 2020, retornei à escola, mas não como aluno, mas como funcionário já. Mário, como você se sente hoje trabalhando na escola? Bom, hoje eu me sinto muito realizado de estar trabalhando na escola onde eu dei meus primeiros passos na educação, E hoje eu me sinto muito orgulhoso, Porque um dia fui aluno e hoje sou funcionário da escola, entendeu? E isso para mim é motivo de muita alegria, entendeu? Tá voltando para a escola como funcionário. Mário, fale um pouco para nós como foi sua experiência como aluno na Escola Veridiana. Bom, estudar na Escola Veridiana Correia, sem dúvida, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, Porque até hoje eu tenho amizades que eu trago dessa época, Muitos amigos que relembram os tempos que a gente estudou na escola, Quando a gente faz aquela resenha, Se junta com os amigos. Poxa, cara, tu se lembra do tempo de escola, que a gente aprontava, que a gente fazia isso, que a gente fazia aquilo e tal. Aí a gente vai lembrando da escola, das coisas boas que a gente viveu, Aí a gente sempre comenta também, muito a respeito do antigo prédio da escola, Porque hoje, por exemplo, vocês estão em um novo prédio da escola, Mas na época lá, nós que estudávamos na escola, era o nosso sonho ter o prédio que hoje vocês estudam, entendeu? E a gente comenta muito sobre a escola, sobre esses assuntos lá do passado, entendeu? Então, assim, estudar para mim na Escola Veridiana Correia foi muito bom, porque além de receber um bom ensino, com uma boa qualidade, fizemos boas amizades, entendeu? Não somente com os nossos colegas de sala de aula, mas com os professores, entendeu? Com os serventes, com os vigias, enfim, com os funcionários da escola. Mário, na sua visão, o que a escola representa para a comunidade? Bom, na minha opinião, a escola representa muito para a nossa comunidade, Tanto dos bairros da Luanda, São Cristóvão, Liberdade e os outros bairros, adjacentes da escola. Já são 52 anos, A escola formando alunos inteligentes, alunos compromissados com a educação e, sem dúvidas, grandes profissionais que já passaram pela Escola Veridiana Correia. Se todo mundo conseguiu ser um profissional, porque os primeiros passos na educação foi na Escola Veridiana Correia, Então, por isso, acredito que a escola é importante para a comunidade, por conta da boa educação que ela oferece para o seu alunado, Mário, você tem alguma lembrança especial desse período? Bom, tem uma lembrança muito boa, assim, da Escola Veridiana Correia, Acredito que foi no começo dos anos 2000. Antes, na cidade de Alenquer, não se tinha o festival de fanfarra como hoje tem, E, na época, existia uma grande rivalidade entre a Escola Veridiana Correia e a Escola Fulgêncio Simões. Na Escola Veridiana Correia, nós tínhamos o atual apresentador do Balanço Geral da Record, hoje em Santarém, que é o Aciva Monteiro, E o nosso grande e talentoso artista alenquerense, o Valmir Viana, Que era instrutor do Fulgêncio Simões. Então, ali hoje, vocês vejam aqui uma rivalidade entre bandas de fanfarra, entre Colégio Santo Antônio, Amadeu, Nova Esperança. Mas na época, no primeiro festival de fanfarras, essa rivalidade era entre a Escola Veridiana Correia e a Escola Fulgêncio Simões. Aí o que acontece? Eu lembro de uma lembrança boa da apresentação da Escola Veridiana Correia, no primeiro festival de bandas. Inclusive foi ali em frente à prefeitura. E, poxa, participar ali com várias escolas, do município, pela primeira vez foi algo incrível. E a Escola Veridiana Correia, nesse ano, ela entrou com algo inédito, entendeu? Como assim? As outras bandas das outras escolas, elas eram banda de percussão. Elas não tinham instrumentos de sopro, como hoje a gente vê muito. E quem introduziu os instrumentos de sopro nas fanfarras
foi a Escola Verediana Correia, através do seu instrutor, Acivan Monteiro, entendeu? Então, todas as escolas ali se apresentaram no momento ali na apresentação. E quando a Escola Verediana Correia entrou com a sua apresentação com cornetas, né, com o surdo que o Acivan Monteiro introduziu, cara, a galera foi à loucura. Moral da história, a Verediana Correia foi a campeã do primeiro festival de bandas de fanfarra do município de Alenquer. E eu me lembro de algumas lembranças boas, né, que a minha irmã também participava, a filha da minha madrinha, que era diretora na época, participava, e um monte de amigos da época, né, e eu olhava assim, todo mundo correndo com o troféu no meio da praça e tal. Cara, foi uma loucura, entendeu? Então, essa lembrança hoje, ela ecoa na minha mente até hoje, entendeu? Eu acho que são uma das melhores lembranças que eu tenho da escola, assim, sabe, hoje. Mário, você já falou para nós como foi sua época de estudante na escola. Conte um pouco para nós como foi para você se tornar funcionário da Escola Verediana. Bom, o processo foi até meio engraçado, né? E meio que fora, digamos, dos meus planos, dos meus projetos, né? Porque eu tinha um sonho, né? Assim como todos vocês, eu acho que têm, e não desistam deles, tá? Eu tinha um sonho de ser piloto de avião e tal, e eu fui para fora, não deu certo. E voltei para Alenquer. E no ano que eu volto para Alenquer, anunciaram o concurso público, né? E como meu pai morava aqui, minha família mora em outro estado, eu resolvi fazer o concurso, né? Então, estudei bastante na época com alguns amigos e tal, estudava em casa, estudava no cursinho. E deu certo que eu passei no concurso, bem novinho, aos 18 anos, entendeu? Então, hoje eu estou com 32 anos e desde os 18 anos eu trabalho, não como funcionário da escola, né? Porque eu sou funcionário da CEMED, e a CEMED que decide para onde o funcionário vai. E em 2020, né, a CEMED me mandou para a Escola Verediana Correia. E desde esse tempo eu estou na escola, né, trabalhando como funcionário concursado, né. Isso eu me orgulho muito, né, porque a escola que me ajudou com os primeiros passos da educação, a gente voltando como funcionário, né, é muito legal isso daí. Mário, qual foi o professor que teve o maior impacto na sua trajetória escolar e por quê? Bom, vocês acabaram de me colocar em uma, digamos, sinuca de bico, né? É porque na Verediana Correia muitos professores marcaram a minha trajetória escolar, né? A professora Estelita foi minha primeira professora, a professora Fredinês, que hoje leciona na escola, a professora Aninha também, que foi uma das professoras que marcou na minha escola, e eu acho que, assim, todas marcaram, entendeu? Mas uma que ficou marcada na minha vida, assim, foi a professora Urbaniza, né? E eu posso até contar um pouco da história, né? Para vocês entenderem, e para os outros professores também que passaram na minha vida entenderem, né? Que todos foram importantes. Essa história com a Urbaniza, cara, é porque eu lembro que a minha família era humilde, né? Minha família muito humilde na época e tal. E eu lembro que quando tinha evento da escola, eu queria muito participar, né? Dança e tal. E eu lembro de uma vez que era para uma apresentação, eu não lembro se era aniversário da escola ou era semana histórica, eu não lembro. Mas eu lembro que era uma dança de carimbó, que era pra gente dançar. E eu lembro então que a Urbaniza era minha professora. E a Urbaniza sempre incentivou a turma e tal, e sempre ajudou, e era uma boa professora, inclusive até hoje, né? E eu lembro que naquele período ali, quando chegou o dia, a minha mãe tinha falado pra mim assim, olha, tu não vai dançar e tal, porque eu não vou ter condições de fazer uma roupa pra ti, blá blá blá. E eu ensaiava escondido da minha mãe, entendeu? E quando chegou o dia da apresentação, aí eu falei pra Urbaniza, a minha mãe, eu tô ensaiando escondido da minha mãe, e hoje eu não vou dançar. Ela disse, mas por que tu não vai dançar, Mari? Aí disse, professora, é porque a minha mãe não tem como comprar roupa pra mim. Aí, eu acho que doeu no coração dela aquilo ali, né, e tal. E ela disse assim, não te preocupa que hoje tu vai dançar. Eu vou dar um jeito, tu vai ter que dançar. Tudo bem, professor. E eu lembro que a Urbaniza foi lá em casa ainda, não sei se ela se recorda dessa história, ela foi em casa, conversou com a minha mãe, entendeu? E ela fez a minha mãe entender aquilo ali, que aquilo ali era importante pra mim, entendeu? E lembro que a Urbaniza conseguiu a roupa, entendeu? Fui dançar, fiquei muito alegre. Então, assim, isso daí, cara, foi um momento, assim, né, que ficou marcado na minha vida, assim, né? E hoje, até hoje, assim, eu acredito que a professora Urbaniza é um patrimônio histórico da escola que ficou marcado, né, na vida de muitos alunos aí. Então, esse professor seria ela. Então, Mário, o que você mais gosta de fazer no seu trabalho? Bom, primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu sou concursado, né, como falei anteriormente, pelo município, desde 2014, fiz o concurso em 2012 e fui chamado em 2014. O meu concurso, muitos pensam, é o vigia e tal, né?
Mas a minha função, ela não é nem de vigia, é de agente de segurança patrimonial, né? É uma função. São as mesmas coisas que faz, só muda a nomeação, né? E assim, uma das coisas que eu mais gosto na escola é servindo ao meu município com essa profissão, no momento da entrada dos nossos alunos, né? Esse é um dos melhores momentos, porque uns vêm com vontade de estudar, outros não vêm e tal, mas a gente vê a alegria de cada aluno, porque a escola, ela é uma família, né? E ali, quando os alunos vêm, eles entram ali e ficam em comunhão com o outro, nas brincadeiras, no diálogo, né? E eu gosto muito desse momento aí da entrada, né? Que todo mundo parece que passa o final de semana aprontando, aí quando chega a segunda, na hora da entrada ali, todo mundo se reúne ali, né? Pra contar os babados que aconteceram no final de semana, né? E eu acho muito bacana isso daí, ver isso nos alunos, sabe? Então, pra mim, um dos melhores momentos que eu gosto de estar na escola é esse. O momento que os alunos estão entrando e a gente recebendo eles. Então, Mário, esse ano a escola está completando 52 anos. Que mensagem você deixaria para os alunos? Bom, gente, eu acho que tem que deixar um pouco o TikTok de lado, né? O Instagram, o Free Fire, mais umas coisinhas aí, né? Bom, gente, não, brincadeiras à parte, mais uma vez. A mensagem que eu deixo para os alunos da minha querida escola Veridiana Correia é que estudem, né? Se dediquem nos seus estudos, porque um dos maiores tesouros que nossos pais podem deixar para cada um de nós é a educação. A gente só vai ter bons empregos, né? Boas profissões, se a gente estudar, entendeu? Então a educação, ela é um tesouro muito importante na nossa vida. Então a gente tem que estudar. Hoje, particularmente, falando para vocês, já era para mim estar formado há uns 8 anos atrás, entendeu? E desisti de estudar, mas eu tive, inclusive, muito apoio de amigos, professores da nossa escola, né, para voltar a estudar. E hoje eu estou cursando o nível superior. Estou indo para o 2º ano, né, do curso de licenciatura em Educação Física pela Faculdade Unifecaf. E, como eu disse para vocês, a educação ela é importante. Hoje eu tenho um trabalho que é na escola, né, e fora o trabalho da escola, eu tenho outros trabalhos também na universidade, em outros lugares que eu trabalho, né, e tudo que eu tenho hoje é graças ao ensino que eu tive, né? Então, assim, você quer ter um trabalho bom, oportunidades boas, estude. Esse é o segredo, entendeu? Hoje eu tô num trabalho bom, entendeu? Me sinto bem lá onde eu estou, mas hoje eu penso assim, hoje eu estou lá como vigia, agente de segurança, mas eu penso que daqui pro futuro eu vou ser um professor daquela escola. Então, esse que eu dou o conselho para vocês, estudem. Obrigada, Mário, pela sua participação no nosso podcast. Que história bonita, né, Maria? Sim, Celso, e repleta de significados. Parabéns à Escola Veridiana Correia pelos seus 52 anos. Até o próximo episódio.